Não, eu não estou indo no culto, mas eu estou bem. Mas eu estou bem. Será? Será que está bem mesmo? Será que está bem mesmo? Porque, salvo pouquíssimas exceções que você vê na Bíblia, homens e mulheres da fé, que se isolaram e que viveram isolados e produziram muito e fizeram muito, são pouquíssimas exceções. Salvo essas exceções, a maioria das pessoas que se isolam patinam a vida inteira. Ficam a vida inteira no mesmo lugar, patinando, tentando caminhar, tentando ir em frente, e não vão. E mais, pessoas que ficam trocando de igreja. Vai numa igreja, vai noutra igreja, não firmam raízes, não estabelecem ministério, não têm uma visão de futuro, não têm uma missão. Patinam também. Patinam também. Tá? E eu creio que Deus não concorda também com essa ideia, de que você pode ser um cristão sem estar na igreja. Tenho convicção disso, sabe por quê? Em primeiro lugar, porque em uma das passagens mais conhecidas na Bíblia, aquela que é falada em todos os casamentos que você já foi na sua vida, né, diz o quê? Que não é bom que o homem esteja só. O próprio Deus estabelece lá em Gênesis, capítulo 2, comecinho da Bíblia, fala, o homem não é para viver só. Então já está de cara, primeiro capítulo, segundo capítulo da Bíblia, Deus fala, não é para você ficar sozinho. Não é para você ficar sozinho, é para você viver em comunidade. Ah, Eli, mas o contexto disso aí é o casamento. Sim, o contexto é o casamento, mas expande, não é só para o casamento. Ou alguém aqui tem relacionamento apenas com o cônjuge? De quantos grupos de WhatsApp você faz parte? De quantos grupos de Facebook você faz parte? Por que as redes sociais são tão populares? Porque nós fomos feitos para viver em comunidade. E nós aceitamos isso em todas as outras arenas da nossa vida. Você tem o seu grupo de fã-clube do futebol, que você torce. Você tem o fã-clube do artista que você gosta. Você tem o clube do hobby que você faz. Você tem o grupo de motoqueiros, né, Gilmar? 2, 3, 4, 5 grupos de motoqueiros. Toda a arena da sua vida você tem um grupo, você faz parte de um grupo. Aí é hora de ir para a igreja e fala assim, mas não precisa, porque eu adoro Deus em casa. Vocês percebem? Percebem? O que é isso? Isso é uma bipolaridade, né? Assim, para todas as outras coisas, eu preciso de um grupo. Na hora que fala de adorar a Deus, mas não precisa. Não preciso acordar cedo, não preciso. Né? Não é bom que o homem esteja só. A nossa fé, apesar de ser pessoal, ela não é privada. É uma fé comunitária, é uma fé pública. É para ela ser pública. Segundo lugar, por que Deus não concorda com essa ideia? Porque Jesus morreu pela igreja. Se a igreja não fosse importante, Jesus não teria se entregue por ela. E é interessante essa passagem, porque ele fala assim, Cristo amou a igreja, entregou-se por ela. É o coletivo dos cristãos. Não, mas Cristo se entregou por mim. Sim, por você, você e eu, que somos igreja. Foi por todos nós. Não foi só por mim ou só por você. Foi pelo coletivo, foi pela igreja que Jesus se entregou. Então ela tem muito valor para Deus. Terceiro lugar, Jesus afirma que a igreja é o plano de Deus para o mundo e que ela não será vencida. É interessante aqui que ele fala que as portas do inferno não poderão vencê-la. Vencê-la quem? A igreja, o coletivo não poderá ser vencido. Já pararam para pensar nisso? Quando ele fala que nós não seremos vencidos, ele não está falando eu individualmente ou você individualmente, ele está falando que quando nós juntos como igreja não seremos vencidos. A igreja não será vencida. E essa igreja, a gente vai ver daqui a pouco, não é uma instituição, não é uma denominação, muito menos um prédio. Muito menos um prédio. E exceto pouquíssimas passagens, todas as vezes que a Bíblia menciona a palavra de igreja, ela está falando de um grupo de pessoas. É um grupo de pessoas. Não um indivíduo, não uma instituição. Não o templo. Quando é o templo, ele fala o templo. Está lá claramente. Templo é o templo, a igreja é a igreja. E quando você lê o Novo Testamento, leia o Novo Testamento, de Atos em diante, você vai ver que a palavra presume que todo cristão está envolvido em uma igreja. Todo cristão faz parte de uma igreja. Quando Paulo escreve, ele fala assim, para a igreja que está em
para os irmãos que estão para a igreja. Sempre, ele presume que todos os que creem estão envolvidos em uma igreja. Até que chega em Hebreus, e o autor dá uma borrachada naqueles que não congregam. E a gente vê que provavelmente ele já tinha esse problema naquela época, né? Ele fala, não deixem de reunir-vos como igreja, quer dizer, como todos, como comunidade, segundo o costume de alguns. Ele é alfineta, né? Mas quem será que são esses alguns aí? Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, quer dizer, as coisas vão ficar piores, a gente precisa estar junto. Nós temos que estar junto cada vez mais, porque não é fácil, não vai ficar fácil. E é interessante aqui um detalhezinho muito importante, veja que ele fala assim, não deixemos de reunirmos na igreja. O que ele fala? Ele fala na igreja? Ele fala como igreja. Não deixemos de reunirmos como igreja. Por que ele não fala na igreja? Porque ele não está falando de um local, ele não está falando de um prédio, de uma denominação, de uma instituição, ele está falando, não deixe de nos reunirmos como igreja, porque nós somos a igreja. Não deixe de fazer parte desse grupo de pessoas que juntas fazem a igreja, são a igreja. Isso é muito importante, gente, muito importante. Ele não está falando de um local, de um prédio. Sabe por quê? Porque a palavra igreja, na verdade, ela vem de uma palavra chamada eclésia. Sabe o que significa eclésia? Eclésia significa o conjunto daqueles que creem. Em momento algum a palavra eclésia significa templo, prédio, denominação, instituição, CNPJ, conta bancária. Eclésia significa o conjunto total daqueles que creem. Quem é a eclésia? Nós. Nós somos a eclésia. Nós somos igreja. E a gente vê no Novo Testamento que a eclésia envia os apóstolos, ordena as pessoas, recebe as pessoas, ajuda as pessoas, coleta ofertas, distribui o pão, auxilia os enfermos, auxilia as viúvas, auxilia os pobres, cura os doentes, ora, louva, celebra Deus, ensina a palavra. Tudo isso acontece dentro do contexto da eclésia, da igreja, que se reúne nas casas, nos locais, nas catacumbas, nas praças, aonde for necessário. Lá no comecinho da missão a gente teve essa discussão, e aí, vamos continuar reunindo em casa, vamos para um local? Tanto faz aonde a gente se reúne. Porque nós somos igreja. A gente pode, hoje nós estamos reunidos aqui, amanhã a gente pode reunir ali no vale, um dia a gente pode sair de moto, né, Gilmar? Se a gente sair, um grupinho, somos a igreja andando de moto, não tem problema. É onde nós estivermos juntos, nós somos eclésia, nós somos igreja. E de acordo com o Novo Testamento, gente, agora eu vou falar algo que é muito tenso, mas é o que fala a Bíblia. De acordo com o Novo Testamento, eu não posso afirmar, não dá para afirmar que eu sou um cristão legítimo, que eu sou um seguidor de Cristo, se eu não estiver conectado à eclésia, se eu não fizer parte desse grupo. Eu preciso fazer parte desse grupo. Eu preciso, porque o próprio Jesus afirmou, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Quando Jesus fala isso, sabe com quem que ele está falando? Com quem que ele está falando? Com os discípulos. Com quem que ele está falando? Com a eclésia. Ele está falando com aquelas pessoas que naquele momento são a igreja, os discípulos dele, a eclésia dele. E ele olha para eles e fala assim, rapaziada, o negócio é o seguinte, as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos se vocês se amarem. Como é que eu vou amar o meu irmão se eu nem vejo ele? Como é que eu vou amar o meu irmão se eu nem sei quem ele é? Jesus não está falando de uma maneira genérica, que ame todo mundo. Não, ele está falando, vocês, ó, Edson, você tem que amar o Cláudio, você tem que amar o Edson. Aí as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos. Tá? Olho no olho. Não está falando no geralzão, no genérico. Aí, não, ame o mundo. Sim, eu tenho que amar todas as pessoas, tenho que desejar o bem, procurar
salvação, oferecer salvação para todas as pessoas, tudo isso é verdade. Mas nesse contexto aqui, Jesus está falando para os discípulos, para aqueles homens que estão ali, que estão com ele, igreja, está falando, moçada, para o mundo crer, vocês precisam amar uns aos outros. E para isso, vocês têm que estar juntos. Então, não tem como você amar alguém com quem você não caminha, alguém que você não conhece. Como que isso vai funcionar? E um pouco antes de Jesus voltar para o céu, olha só o que ele faz uma oração, e ele fala para Deus, dê-lhes a glória que me deste, para que eles caminhem sozinhos, assim como nós caminhamos sozinhos, para que eles sejam um, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena diversidade, a plena unidade, para que o mundo saiba, de novo, para que o mundo creia que tu me enviaste. As pessoas não vão para Deus, as pessoas não se convertem, porque a igreja é dividida, porque não há unidade, nem dentro da igreja, que os próprios cristãos ficam brigando, se pegando e se desentendendo e falando bobagem o tempo todo. O dia que a igreja, de fato, se amar e tiver unidade, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Agora, nós não podemos fazer muita coisa pelas outras igrejas, mas nós podemos fazer algo pela nossa. Nós temos que começar pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa eclésia, que somos nós aqui. Nós precisamos buscar unidade. Isso acontece quando somos igreja, quando estamos juntos. Aí Paulo vem, chuta o balde, né? Paulo é radical, né? Paulo já vem, chuta o balde, e ele fala que a eclésia, ou seja, nós somos um corpo. E eu sei que esse texto vocês já leram antes, vamos ler de novo. Assim como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Quer dizer, Paulo está falando, todos nós estamos conectados. Sabe por que nós estamos conectados? Qual que é a cola que nos une? Alguém sabe? Valendo não tenho nada para dar aqui, né? Mas uma fatia de melancia, vai. Qual é a cola? Jesus, sim, mas além de Jesus, o que flui através de nós, que ressona, que dá harmonia um com o outro? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Alguém dá uma melancia para o Carlos, por favor? O Espírito Santo que está em mim, está em você, e quando a gente está junto e a gente celebra Jesus, o Espírito Santo que está em você fala com o Espírito Santo que está em mim, isso gera uma harmonia, igual quando a gente toca aqui, quando a gente toca a nota certa, né? E você faz aquele acorde bonito, soa aquela harmonia gostosa, aí você toca uma nota errada, você alguma coisa está errada, porque furou a harmonia, né, John? Mas quando a gente erra uma nota ali, fala, né? É esse Espírito Santo que faz a gente ser conectado um ao outro. Essa ressonância de Deus na nossa vida, sabe? Que nos conecta, que nos une, quando nós estamos juntos buscando a Deus, estamos juntos celebrando a Deus, e nós somos corpo. Agora imagine o seu corpo faltando um pedaço. Alguém aí quer dar um olho? Você tem 2. Por que você não dá um? Tem um monte de gente cega aí precisando de olho, dá um olho. Ô Tiago, me dá um dedo. Você me dá um dedo? Você tem 20. Por que você não abre? Você é um cara egoísta, bicho. Por que você não abre mão de um dedo? O Lula está precisando de um dedo, velho. Dá um dedo para ele. Para ele não. Ninguém quer abrir mão de parte do corpo, não é? Até aqueles bagulho que a gente não sabe nem para que serve, né? Tem um trem aí que a gente tem aqui, que eu sei que todo mundo arranca, né? O que é aquilo? Apêndice, né? Para que serve apêndice? Alguém sabe para que serve apêndice? Mas nem o apêndice, quando o médico fala, vai ter que tirar o apêndice. Ai, meu Deus do céu, eu vou tirar o apêndice, vai ser cirurgia, né? Ou amígdala, vou tirar a amígdala. Para que serve a amígdala? A amígdala, naquele meu tempo, era bom, a gente queria tirar a amígdala para ficar tomando sorvete depois, né? Ninguém quer abrir mão de parte do corpo. A igreja, da mesma forma, não pode abrir mão de nada do seu corpo.
Nós não podemos abrir mão de nada, a gente tem que ser cuidadoso com o nosso corpo, falar, de verdade, se cada um de nós somos uma parte, somos uma peça, nenhum de nós é dispensável. Nenhum é dispensável. Todos nós somos indispensáveis para o funcionamento do corpo. Todos nós somos importantes, todos nós temos um papel, todos nós temos valor, todos nós temos um propósito que precisa ser cumprido para que esse corpo funcione bem, para que haja essa unidade que Paulo está falando, para que nós sejamos um, como Jesus falou. Nós precisamos cumprir esse papel. Por quê? Da mesma maneira que a igreja precisa de todas essas partes, nós precisamos da igreja para vivermos o nosso propósito, para exercermos o nosso ministério. Por quê? Se você cortar sua mão fora, ela vai sair andando por aí, igual na Família Addams. Alguém assistia Família Addams quando era criança? Lembra que tinha aquela mãozinha? Né? Aquilo não existe. Né? Uma mão, você já viu uma mão assim? Ou um pé, né? Pulando. Ah, tem um pé andando ali, tem uma mão andando ali. Não existe isso. Da mesma maneira que a igreja precisa de todas as partes do corpo, as partes do corpo, ou seja, nós precisamos da igreja. Precisamos estar conectados para podermos exercer tudo aquilo que Deus quer fazer para nós. Ou seja, participar de igreja, gente, ser igreja, não diz respeito à membresia, não diz respeito à ficha, assinatura, cadastro. Às vezes a gente precisa dessas coisas para organizar, para ter uma secretaria, para saber quem é quem, para ter teu telefone, endereço, sei lá. Você tem que ter a parte formal da coisa. Mas não é isso. Participar de igreja, participar da igreja é ser um órgão vital. Vital. E você fala assim, olha, talvez eu seja um rim, talvez eu seja um pulmão, talvez eu seja um pé ou um dedo, ou a bilis, sei lá onde é que fica isso, ou qualquer coisa que seja, mas eu tenho um papel que é importante. Talvez eu nem saiba qual é ainda, não tenha descoberto ainda, mas eu tenho um papel. É importante eu estar aqui. A igreja é um corpo, não é um prédio. É um organismo, não é uma organização. Ela é formada por pessoas e não por números, não por CNPJ ou contas bancárias. Nós precisamos entender isso. E cada um de nós tem uma missão que precisa ser cumprida. E ela vai ser cumprida quando nós estivermos envolvidos na igreja. Envolvidos. Agora, da mesma forma que se você cortar um pedaço do teu braço, né? Eu tenho um amigo médico, o Dr. Takaki, que ele é especialista em mão. E de vez em quando ele conserta, ele emenda dedo, ele emenda mão. Outro dia um cara cortou as duas mãos, ele fez uma cirurgia lá, reparou, colocou a mão de volta. Coisa incrível. É um dos melhores cirurgiões do Brasil, amigo nosso. Fez minha cirurgia aqui do meu punho. E o fato é o seguinte, conversando com ele, ele falou, tem um número de horas que esse órgão resiste antes de ser conectado. Se não for muito rápido, não dá. Tem que ser muito rápido. Às vezes esse cara, por exemplo, ele teve as duas mãos cortadas numa máquina. E o Takaki conseguiu costurar e voltar as mãos do cara. Coisa incrível, coisa assim de Frankenstein. Muito louco, né? Mas ele estava explicando, tem algumas horas, se não for muito rápido, a pessoa pegar aquele pedaço, botar no gelo, trazer rápido, a gente lavar rápido, emendar rápido, ela morre. Ela morre. Qualquer parte do corpo, quando está desconectada do corpo, morre. Morre. Conosco não é diferente. Quando nós nos desconectamos do corpo de Cristo, nos afastamos do corpo de Cristo, a sua fé também vai morrer. Ele não é assim. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que não abandonaram de uma vez só, mas foram se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. Aí um dia ela fala assim, nossa, eu nem sei como foi que eu cheguei aqui. Nem sei o que aconteceu. Acho que foi um domingo que eu não queria acordar cedo, ou foi um domingo que o pastor falou algo que eu não gostei, ou que alguém falou algo que eu não gostei, ou que não me convidaram, ou que convidaram e eu não sei.
E eu fui me afastando, e ó, agora eu tenho que voltar. E aí eu tenho que voltar. Nós também, quando nos desconectamos do corpo, secamos. Como qualquer parte do corpo. Nós minguamos. Por isso que o primeiro sintoma, e aí não me entendam mal, gente, por favor, eu sei que às vezes as pessoas ficam incomodadas, né, quando a gente pergunta, né, Carla? A gente fala, poxa vida, não te vejo no culto, o que está acontecendo? Não, estou bem. Eu falo, cara, preocupa a gente isso. Por quê? Porque é um sinal. O primeiro sinal de uma fé descendente e não crescente é a falta de compromisso com o corpo. E, gente, não estou falando de bater ponto na igreja, não estou falando de você vir aqui marcar o pontinho, não, cumprir meu protocolo, participei de todas as reuniões, vim em tudo, então agora, você é um super crente. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você estar conectado. O primeiro sinal que as coisas não estão indo bem é a pessoa se desconectar. É a pessoa se desconectar. Tá? É igual aos seus amigos. Você tem amigos que você ama, eles começam a não te chamar mais, não andar mais com você. Você fala, opa, tem alguma coisa errada. Né? Ou a sua namorada não telefona mais para você, você fala, tem alguma coisa errada. Ou o seu namorado não telefona, tem alguma coisa errada. Tua mulher para de falar com você, isso é normal, acontece toda semana. Né? Mas você sabe que tem alguma coisa errada. É um sinal. E é por isso que a gente, às vezes, da liderança, fica pegando no pé das pessoas. Por quê? Não é porque a gente quer número aqui, não é porque eu quero ver todas as cadeiras cheias, não é essa a questão. A questão é, eu fico preocupado. Cada vez que eu chego aqui, eu olho e tem um monte de gente que eu vejo, não está aqui, eu já fico pensando, o que está acontecendo? Porque eu fico preocupado. E se na semana que vem essa pessoa não estiver aqui de novo, eu vou ficar preocupado, eu vou ligar para ela. Não, mas está tudo bem. Tá bom, está tudo bem, eu não vou insistir, não é legalismo, é preocupação. Porque a gente sabe que esse é um sinal. Esse é um sinal. E eu sei que se participar de tudo, também não vai fazer a sua fé virar super mega power, porque eu já fiz isso e caí do cavalo. Eu já me envolvi em tudo. Teve uma ocasião na minha vida que eu dirigia 8 ministérios. 8, gente, 8. Vocês têm ideia do que é isso? Além do meu trabalho secular no cultural, eu trabalhava em torno de 40 horas por semana para a igreja, como voluntário. E eu cheguei num burnout, eu tive um esgotamento. A Carla estava com depressão, eu estava com depressão, foi um negócio horrível. Então a questão não é você estar em tudo com a motivação errada. A questão é você estar conectado ao corpo. Você está ligado à igreja. E aquilo que você fizer com a motivação certa. Com o Senhor Jesus como alvo. O Senhor Jesus como alvo. Essa é a diferença. E é isso que nós temos que aprender a fazer. Fazer as coisas com a motivação certa, da maneira certa. E não apenas porque nós temos que fazer, ou porque são atividades legais e bacanas, e a nossa estratégia é XYZ. Tá? Nós temos que entender isso. E aí parar de dar desculpa, né? Porque a gente tem um monte de desculpa. Tem 1000 desculpas que nós podemos dar. Outro dia o Jorge falou, né? Ô Eli, por que a gente não faz o culto à noite, né? Eu falei, não, porque o mesmo pessoal que não vem de manhã não vai vir à noite. Porque de manhã, se a pessoa não vem porque não pode acordar 9 horas da manhã, à noite ela não vai vir porque vai ter o jogo do Palmeiras com o Corinthians, ou vai ter o churrasco, ou vai ter sei lá o quê. Não vai fazer diferença. A questão não é o horário do culto. A questão é a prioridade na vida dessas pessoas e a compreensão do valor que a igreja tem na vida delas. Essa é a questão. Essa é a questão. O fato é, a palavra é clara, ser um cristão sem igreja é como ser um órgão sem corpo. É um pé desconectado da perna, é uma mão desconectada do braço, é uma ovelha sem rebanho, é uma criança sem família. E isso não é natural. Não é a vontade de Deus, não é o projeto de Deus para nós. Tá? Então, nós fomos criados relacionais. Somos seres relacionais, feitos para viver em comunidade. E quando nos unimos a Cristo, nos tornamos um com Ele, o seu corpo e a igreja. E aí, um monte de coisa começa a acontecer. E nós não vamos ver todas elas hoje, porque não dá tempo, vamos ver só 4. Bem rapidinho. E durante os próximos domingos a gente vai ver mais um pouco. Né?
mas o que acontece a partir da nossa conexão, a partir da nossa união, quando nós nos tornamos um, quando a gente vive como igreja. Paulo fala muito sobre isso lá em Efésios 4, quando ele fala sobre a unidade, e ele diz assim, eu vou ler o texto todo bem rapidinho, depois eu volto no ponto principal. Ele, Jesus, designou algum de nós para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Quer dizer, a finalidade dos dons é preparar a igreja para a obra. Não é ficar esquentando o banco não, viu gente? Então, a finalidade de tudo isso aqui é botar vocês para trabalhar, junto com a gente. E aí, beleza? Alguém fala bem para isso? Aí, muito bom, muito bom. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Quer dizer, é obrigação de quem edificar o corpo de Cristo? É do pastor Eli? De quem? É dos santos. Quem são os santos? Todos nós. Então, meu querido, antes de cobrar do pastor Eli, ou do pastor Eugênio, ou da pastora Marilda, ou do Saulo, ou do Júnior, ou seja, quem for, que a igreja não está sendo edificada, você tem que parar para pensar assim, opa, eu estou botando os meus tijolinhos também? Porque o que Paulo está falando é o seguinte, que é obra, né, preparar os santos, todos nós, para a obra do ministério, para que através dessa obra do ministério, o corpo de Cristo seja edificado, todo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, quer dizer, sejamos juntos, e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida e a plenitude de Cristo. Ou seja, até que cheguemos lá, e a responsabilidade é de todos, estamos juntos nessa batalha, estamos juntos nesse desafio. E aí ele continua, e o propósito, para que tudo isso? É que não sejamos mais como crianças. A gente sai da infantilidade. O que é uma criança? Levado de um lado para o outro pelas ondas. Aquela pessoa que uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Se a sua vida é uma montanha-russa, você fala, tem hora que eu estou bem, tem hora que eu estou mal, tem hora que eu estou bem, tem hora que eu estou mal, tem hora que eu estou indo por aqui, tem hora que eu estou indo por ali, tem hora que eu estou indo... Você está sendo como criança. Está faltando edificação na sua vida, está faltando unidade na sua vida. Nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. O propósito, então, é crescermos em Cristo e não sermos enganados. Tem um monte de gente falando bobagem por aí, gente. Às vezes eu ouço uns negócios no YouTube que falam, ai, Jesus. E aí eu vejo os irmãos replicando, mandando post, mandando vídeo, eu começo a ouvir um negócio, falei, outro dia minha mãe me mandou um negócio, falei, mãe, a senhora percebeu que aquilo ali é espírita? Imagina, porque é uma mensagem linda. Eu falei, ouve direito. A partir do minuto tal, dela foi ouvir, nossa, é mesmo, agora que eu percebi. Mas está mandando mensagem espírita aí para as pessoas. Ela queria morrer, coitada. Fiquei até com dó. E aí no 16, é o suprassumo, que é o que a gente vai dar uma olhadinha. Dele quem? Cristo, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesma em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Bom, aqui Paulo fala 4 coisas que acontecerão conosco, numa ordem precisa. São 2, e depois mais 2. Primeiro, pelo auxílio de todos. Veja bem que ele fala, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todos, quer dizer, pelo auxílio de todos nós, o que vai acontecer? Primeira coisa, seremos ajustados. Tá? Essa palavra no grego é sunarmologel, que vem de sinergia, harmonia. Teremos sinergia, teremos harmonia. Sabe o que é sinergia? É você pegar a diversidade e da diversidade você junta e forma uma força muito forte. Eu sei que é redundante, mas é uma força forte. Isso é sinergia, sunarmologel, é pegar
o talento de cada um aqui, que é diferente de um outro, falar, estamos todos juntos trabalhando com o mesmo fim, e por isso nós temos força. Nós temos força e nós avançamos sinergeticamente, na mesma direção. Cada um com o seu talento, cada um com o seu melhor. Todos diferentes, mas todos juntos. Isso é lindo, sinergia, ajustados. Segundo ponto, seremos unidos. E essa palavra é gigantesca, é sinarlomogomenon. Sinarlomogomenon. Que significa sinergia de mente, uma só mente, uma mesma ideia, uma visão, uma missão, ausência de divisão. Não significa não ter opinião, não ter talentos diferentes, não ter chamados diferentes, mas significa o nosso fim é o mesmo. Tudo que nós fazemos é pensando nesse fim. União. Quando isso acontecer, haverá duas consequências, segundo esse texto. Primeiro, cresceremos, aí é facinha, auxezinho, cresceremos em número, a igreja cresce, que é o que todos aqueles outros textos falaram, né? Quando vocês amarem uns aos outros, quando vocês forem um, o que vai acontecer? As pessoas vão crer, as pessoas crendo, a igreja cresce. Não queremos crescer a nossa igreja? Vamos ser um, vamos ser unidos, vamos ter sinergia, a igreja vai crescer, simples assim. Simples assim. Vamos nos amar, as pessoas vão ver, falar, poxa, esse povo se ama, legal, diferente, quero saber o que é. E elas vão se interessar. E por último, seremos edificados, cresceremos em qualidade espiritual, subiremos a nossa escadinha, lembra aquela escada que eu sempre mostro para vocês? Nós vamos subir a escada, nós vamos nos aproximar de Deus, nós vamos crescer em qualidade, oikodomé, que na tradução significa tornar-se uma morada perfeita para Deus, nos aperfeiçoarmos para Deus. O Espírito Santo já habita em nós, mas aí nos tornaremos perfeitos para Ele. Mas para tudo isso acontecer, na última parte do versículo, Paulo fala, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós precisamos entender que cada um de nós é parte desse corpo. E cada um de nós tem uma função. Que nós não estamos numa instituição. Nós somos a igreja. Não estamos na igreja. Então pare de falar, eu vou para a igreja. Você é a igreja. Comece a falar, vou me reunir com a igreja. Onde você vai? Estou indo me reunir com a igreja. Você vai na igreja? Não. Eu vou me reunir com a igreja. Hein? Aí você explica. Eu sou a igreja. Hein? Aí você explica. Estou indo me reunir com a igreja. É isso que nós precisamos fazer. Quero chamar aqui na frente o Rodrigo. Rodrigo, chega aqui. Você está com o bebê aí. Passa o pacote aí. Oh, tadinho, estraguei o soninho. Carla, quem que vem aí das mulheres? É você mesmo? Rodrigo, eu queria falar assim muito, nós estamos meio estourando o tempo, mas ainda dá tempo, então, beleza, eu sempre falo demais, né? Não tem jeito. Eu falo que eu vou falar pouco, mas não tem como. A gente tem experimentado isso, nós estamos engatinhando ainda, né? Nessas coisas todas. Mas uma coisa que a gente tem feito, já vai completar um ano, é o Café 45, né? Que é parte disso, sabe? Cada um realiza a sua função. Então, um grupo de homens que se reúnem, né? Alguns cortam melancia, outros fazem café, outros falam a palavra, outros fazem os decais, a arte, outros convidam, né? Ontem o Gilmar trouxe o pessoal dos motociclistas, né? Foi um negócio legal, né? Fazia tempo que você vinha chamando os caras, né, Gilmar? Como é que você se sentiu ontem quando eles vieram? Feliz, né? Ficou feliz, né? Eu fiquei feliz e eu achei que você estava super feliz. Assim, pô, legal, você convida os caras aí. Mas, Rodrigo, qual tem sido a tua experiência em servir e fazer parte disso tudo?
Bom, Café 45, acho que está fazendo um ano agora, né? Vai fazer um ano já. Tem feito. E a minha experiência trouxe vários amigos, mais cristãos, menos cristãos, e todos, é unânime, assim. Eles têm sempre dado uma mensagem positiva, que eu acho que é sempre passada uma palavra muito pontual, direta, objetiva. E realmente, todos que eu convidei tem sempre me retornado, querendo voltar. Muitos não voltam por conta, às vezes, da data, mas até sempre se justificam. Falam, Rodrigo, poxa, eu não vou poder ir Tem gente que fala assim, não para de me convidar, né? Tem uns caras que falam assim, eu não vou poder ir, mas continua me convidando, né? E nesse tempo, também tive uma situação, logo no início do café, eu trouxe um amigo que veio umas 3 vezes. Esse amigo faleceu há um mês, uma situação bem trágica, assim. E eu creio que, assim, isso foi uma sementinha, assim, que foi plantada no coração dele. Ele estava bem distante de Deus e, infelizmente, realmente ele se foi. E eu acho que isso, o café, para mim, realmente é algo que já tem sido, assim, uma presença do Espírito Santo muito forte. E nessa ocasião eu vi esse amigo meu, mandou no início, até logo no início eu compartilhei com vocês. Ele sempre fala, Rô, fazia muitos anos, ou muito tempo que eu não me sentia tão bem na minha vida. E assim, essa sementinha que a gente pode plantar no coração das pessoas realmente é muito edificante. Assim, eu creio que Deus está agindo. Convidem, venham e convidem seus amigos, porque realmente isso faz diferença, faz muita diferença. Legal. E na sua vida, o que assim, você já falou de um pouquinho, mas como que você se sente servindo ali, fazendo o parte? servir é muito bom, assim, é gostoso, o ambiente é muito familiar, muito tranquilo, assim, dá vontade de servir mais e mais, assim, você não servir é até um título, no meu ponto de vista, parece que você está sendo servido, ao invés de você servir, é muito gratificante. Legal, muito obrigado. Palmas para o Rodrigo, gente. Tem alguém aí, Carlos? Não. Letícia, vem aí. A Letícia está ajudando a gente, está ajudando a Carla no Chá das Mulheres, que foi ontem também, né? Tinha uma comilança, eu só vi comida lá, gente, fala sério, hein? Muito bom. Pois vão tudo lá pro vale caminhar, né? Vários dias, né? Conta aí, e aí, como é que está sendo? Bom, para mim, eu venho aqui ajudar, eu não vejo a hora de chegar esse dia. Para mim, eu gosto muito disso. Eu ainda não trouxe nenhuma amiga aqui pelo horário e tudo mais. E a palavra que a gente recebe é uma palavra muito prática. Eu acho que é para a gente viver a partir daquele minuto, colocar em prática, questionar. E isso faz toda a diferença, que a gente pode viver e pode passar para as pessoas que a gente convive. Então, isso tem impactado o meu coração e a minha vida de verdade. E as pessoas à minha volta, que eu posso repartir, compartilhar isso. Tem sido muito, muito bom. Amém, glória a Deus. Palmas para Letícia. Letícia, você fala bem, hein, minha filha? Vamos botar a Letícia para falar também, né? Então, se nós somos um corpo, nenhuma parte é desnecessária, nenhuma parte é inútil. Só você ter uma unha encravada que você vai entender do que eu estou falando, né? Você fala, caramba, lembrei que eu tenho unha, né? Todos nós precisamos fazer algo, todos nós podemos fazer algo. Então a gente tem pessoas fazendo muito mais coisas, né? Tem a Cássia que cuidou das crianças aí o ano inteiro, tem uma galera com o Rush, né? Jonas, a Carol, o Marco, a Cris, tem um monte de gente, não vou nem tentar falar os nomes de todos aí, o João, a Lê, tem o Rafa e a Marcele dando habitudes, né? Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa, cumprindo as suas funções, cumprindo a sua parte. Mas o desafio é para todos. O desafio é para todos.
E eu entendo que às vezes a gente nem sabe o que Deus está me chamando para fazer. Às vezes a gente não tem nem essa ideia. Poxa, mas o que será que é para eu fazer? Então, o primeiro passo é se envolver. O primeiro passo é colar nesse corpo. É não deixar a sua parte, seja qual for, se desgarrar. Não, é prioridade estar com o corpo. É prioridade ser igreja, não é ir à igreja. Porque eu estou em Cristo, Cristo está em mim, eu sou igreja. Então, a minha prioridade é ser igreja com os meus irmãos. Então, meu desafio para você hoje é só esse. É você pensar, eu tenho priorizado ser igreja? Eu tenho priorizado isso? Eu estou conectado à igreja? Eu sei qual é o meu papel, qual é a minha função dentro desse corpo? E se você não sabe, Deus vai mostrar, Deus vai revelar. Mas se conecte. E busque aqueles que você vê que estão desconectados. Às vezes amigos, às vezes parentes. Eu pego no pé dos meus filhos. Em casa o pessoal sabe, né? Tem uns lá que às vezes chegam no domingo, quero dormir até mais tarde. Eu falo, não, vamos lá ser igreja. Eu pego no pé das crianças, pego no pé deles, tá? Dos meus amigos. Vamos ser igreja, vamos ser um. Vamos nos conectar, nos ajustar, nos unir. Nós temos o Espírito Santo. Nós já temos o mais importante. O que a gente precisa é estar juntos. Amém? Vamos orar, vamos pedir para Deus nos ajudar nesse desafio, né? E que a gente invista no nosso corpo de Cristo como a gente investe no nosso corpo físico. Muitos vão lá correr, vão fazer dieta, se alimentam bem, para ter um corpo físico forte, saudável. Que a gente faça isso pela casa de Deus, pela família de Deus também. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor desafie cada um agora, Espírito Santo, que o Senhor fale com cada um agora, que o Senhor mostre para cada um quão conectado ou não está ao teu corpo. Nós não estamos preocupados com números ou com arrecadação ou qualquer outra coisa desse tipo, Deus, mas nós estamos preocupados com a vida do corpo, com a vida de cada membro, com a fé de cada um, com a tua presença na vida de cada um. Então nós pedimos, Deus, que o teu Espírito esteja falando agora e convencendo cada um, mostrando para cada um quão conectado está ou não. E que o Senhor nos leve, Deus, a um nível muito mais profundo, um nível muito mais íntimo de conexão entre nós e com o Senhor. Que nós possamos fluir, Deus, nessa unidade que traz transformação, que traz mudança, que traz impacto para o mundo. Que as pessoas possam ver em nós a tua luz, sentir de nós o teu sal e ter um encontro com o Senhor pelo amor que vem das nossas vidas. Que em nome de Jesus nós não sejamos uma igreja nominal, Pai, mas uma igreja que ama e que age e que faz, movida pelo teu amor, não apenas por estratégias ou por ideias. Nós possamos fazer diferença, Deus, a começar entre nós mesmos, olhando um para o outro, cuidando um do outro, se conectando um com o outro, auxiliando, socorrendo. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos amor uns pelos outros. Ajuda-nos a nos conectar. Ajuda-nos a te servir. Mostra para cada um aqui qual é o papel que tem dentro do teu corpo, nesse momento. Pode ser que amanhã seja outro, pode ser que o ano que vem seja outro, mas eu creio que cada um de nós tem um papel. Revela, Pai, que papel é esse. Ajuda-nos a compreender. Dá-nos coragem para assumir esse papel e viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, no teu reino, para que o teu reino venha, para que o teu reino cresça. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.